Oiê, vamos falar sobre performance? A gente está se preparando aí para a live. Eu acho que tem uma série de dúvidas, uma série de inseguranças. E eu queria passar aqui uma metodologia que ela é um pouco trabalhosa, mas ela entrega segurança, ela entrega uma boa performance no ar, ela entrega credibilidade, ela entrega vendas, né? Esse é um momento realmente muito crucial, porque é um momento de criar empatia e também de garantir, né, que de certa maneira a gente vai tirar o máximo que a gente puder dessa persuasão, tá? E aí, para começar, eu queria contar uma historinha, né? Acho que todo mundo, pelo menos as gerações mais antigas aqui, conhecem o Steve Jobs. E essa metodologia que a gente vai falar agora é a metodologia que ele usava. Então, quem ainda não me ouviu contar essa história, está ouvindo agora. O Steve Jobs, ele chegou no momento da carreira dele que ele percebeu que ele era um cara de tecnologia, um cara razoavelmente tímido, dizem que explosivo também, mas ele que tinha que vender a empresa, era o rosto dele, a cara dele, a performance dele. Então ele tinha que fazer os lançamentos, né? Foram lançamentos que depois ficaram famosos. Mas por que ficaram famosos? Porque ele chegou à conclusão de que ele precisava ajuda para se preparar para esse momento. E quem ele foi buscar ajuda? Nessa pessoa aqui, essa mulher incrível que chama Nancy Duarte. Ela fazia os slides de apresentação para ele. Só os slides mesmo, a parte de design, né? E ele chegou para ela e falou assim: Nancy, você faz uns designs maravilhosos, mas eu chego lá e eu não sei o que falar. Eu vou improvisando ali, eu vou fazendo de um jeito que eu acho que é. E eu precisava de uma metodologia que me desse segurança de que eu vou persuadir as pessoas ali naquele momento que eu estou tentando interagir com elas ali e vender alguma coisa. Seja uma ideia, né? Seja um pedido de financiamento, seja um iPhone. Então, como fazer isso, né? E esse cara, ele reservava é, 2 semanas da agenda dele para se preparar totalmente, assim. Não é que ele tirava uma parte da agenda. Ele fechava a agenda dele para montar o script dele de vendas para o que ele ia fazer, o lançamento que ele ia fazer e para ensaiar, né? A Nancy, depois de 3 anos ali pesquisando, chegou numa metodologia não só de roteiro, né? E aí a gente trabalha com isso também em outro momento, mas em relação também à performance, porque que as pessoas se performavam no palco melhor do que outras, né? E daí ela chegou à conclusão que o segredo é efetivamente a preparação, tá? Então o Steve Jobs levava 2 semanas, esse aqui, que é o presidente do Google, quando eu estava lá fazendo essa preparação com a Nancy, né, essa formação, ele estava indo lá todos os dias e ele passava das 9 às 11 da manhã, todos os dias ensaiando. A gente estava no começo de dezembro, dia 6 ou 7, se não me engano, e no dia 9 de janeiro ele ia ter uma convenção gigantesca em Dallas que ele tinha que vender para os formadores ali, para os programadores, né? Que a inteligência artificial do Google era melhor que as outras e que eles tinham que desenvolver com essa tecnologia do Google, né? Então ele reservou ali um mês, todos os dias de 9 às 11, para ensaiar cada passinho que a gente está vendo aí nessa foto, né? E qual é a metodologia? Porque a Nancy não inventou nada, né? O que ela olhou e ela percebeu? Bom, o ator ele tem um processo na hora de criar, né, da hora de incorporar aquele personagem, né? Primeiro ele começa o quê? Ele olha a peça, começa lendo o texto. Então tem aquela fase das leituras. Depois, o que eles começam a fazer?
ao mesmo tempo que eles começam a compor o personagem, entender como é que eles vão interpretar e tal, eles começam a decorar pequenos trechinhos. Ninguém sai decorando de uma vez uma, uma peça inteira. Né? Também o improviso vem do momento em que você já decorou e começa a improvisar para lá e para cá. Né? Então, quando a gente fala em decorar, obviamente, para o nosso caso, não é exatamente isso. A gente vai estar numa live onde a gente vai estar, primeiro, gravando, né? E segundo, a gente pode ter umas colinhas ali, que é o que a gente pode falar depois, para ajudar a gente a se orientar. Né? Os próprios apresentadores de televisão têm aquelas fichinhas que eles usam na mão. Então, é isso que a gente. Esse processo ele passa por esse momento. Primeiro a gente lê, depois a gente vai decorando aos poucos cada trecho, do começo, meio, fim, de pouquinho, pouquinho, pouquinho. E depois que a gente está com isso na cabeça, o que a gente faz? Ah, agora que eu já sei o que eu vou falar, então eu vou interpretar, vou botar emoção, vou lembrar que emoção minha conecta com isso aqui. E aí, além de colocar as palavras que vieram do texto, eu vou colocar aqui a emoção que ela remete. Então a gente vai indo num caminho de construção, até que no final a gente interpreta o texto. Por que isso? Né? Aí a gente já parte aqui para um conhecimento que vem complementar ao da Nancy, né? É o processo que o cérebro funciona, tá? Então, primeiro a gente vê aqui nessa imagem que quando a gente está falando, a gente ativa um circuito mental. Quando a gente está pensando as palavras do outro, quando a gente está vendo as palavras, ou seja, lendo, né? Outro, quando a gente está ouvindo as palavras do outro. E a memória, ela fica fragmentada, ela não é assim, eu vivi uma cena, eu pego esse arquivo dessa ceninha e coloco lá no cérebro. Ele se fragmenta e à medida que a gente recebe impulsos, esse impulso vai juntando esses fragmentos ali. Entende? Então, por isso, às vezes, uma memória de algo que você viveu lá atrás, ela vai se transformando também, porque ela junta outros pedacinhos ali no meio do caminho. De tudo que a gente já viveu, enfim, de todo o nosso repertório ali, tá? Então, se a gente falando, a gente ativa um, e lendo, a gente ativa outro, a gente já tem um processo aqui para fazer, né? Então, se eu estou lendo o texto, se eu estou lendo o texto, eu tenho que adaptar ele para a fala. Eu tenho que levar de um circuito, que é o da leitura, que eu ativei ali aquela área do cérebro, para outro circuito, que é o da fala. E aí, o que acontece? O que a gente já sabe. Ai, Kátia, eu nem tento decorar ou ler aquilo ali igualzinho, porque sai diferente. Porque o circuito que a gente ativou foi outro. Então tem uma adaptação aí para fazer, a gente vai ver ela mais adiante. E aí depois a gente tem outra adaptação para fazer, que é a gente partir para construir os links mentais entre o falar e entre o ler e o falar. Né? E aí a gente vai construir links e caminhos mentais. Quanto mais fortes esses caminhos, mais a gente consegue lembrar de tudo que a gente tem que falar e interpretar, trazer emoção. A gente sabe, gente, que o que vende é quando a gente aplica as emoções. Não adianta eu ter um produto maravilhoso, mas se eu não ativo as emoções nas pessoas, a gente não consegue fazer com que elas comprem, né? Com que elas finalizem a compra. Então a gente vai agora falar da ferramenta que a gente vai fazer isso. Qual a ferramenta que a gente faz isso? Ai, preparem os post-its, tá? Esse aqui é o passo a passo que a Nancy fazia com o Steve Jobs, faz com todos os grandes que ela atende até hoje. Então, como é que é? A gente escreveu um texto, certo? A gente tem um roteiro aí da nossa live. Perfeito. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um monte de post-it, separar aí, e a gente vai passo a passo. Primeiro passo, escrever uma frase por post-it.
Ai, Kátia, por que uma frase por post-it? Porque depois a gente vai trocar a ordem, mudar. Então, assim, é mais fácil você ir adaptando um a um. Como é que isso fica? Como é que eu vou me preparar? Então, primeiro eu fiz isso. Peguei um trechinho, um trecho do meu roteiro, não é muito grande. Então, a gente tem blocos aí. Vocês podem, por exemplo, tentar fazer por blocos. Pega o primeiro bloco e põe cada frase no post-it. Aí você vai fazer, olha que interessante, pegar uma parede, um espaço aí na sua casa, tá? E vai colar esses post-its na sequência. E tem gente que gosta de ir assim, na horizontal, e tem gente que gosta de ir na vertical. Eu, pessoalmente, prefiro na vertical. Por quê? Porque vocês vão ficar em pé para fazer esse exercício, e aí vocês vão. É mais fácil a gente seguir na sequência do horizontal, que a gente está acostumado, né? Porque a gente lê uma página na horizontal e depois ir para outra e ir caminhando na lateral ali até chegar ao final. Então, você vai caminhando ali à medida que você vai passando de uma sequência para outra sequência. Então, eu prefiro assim, tá? Depois eu explico aqui os pedacinhos, né? Por que que a gente vai alterando? Isso aqui você vê, ele já está num momento em que já tiveram alterações aqui e a gente foi tirando coisas que a gente achava que era importante e depois a gente descobriu que não era, que não precisava, tá? Aí a gente vai tentar, nessa posição que a gente está, a gente vai começar a ler em voz alta. E aí, quando a gente começa a ler em voz alta, a gente começa a mudar palavras, inverter frases, adaptar. Adaptar esse circuito da fala. É o mesmo assunto, é o mesmo conteúdo, é a mesma persuasão, mas ela acontece de outra maneira. Então, para que a gente possa fazer isso, fiz uma vez, fiz duas, fiz três, vou reescrever, tá saindo diferente. E são pequenas sequências, tá, gente? Faz assim, uma sequência de. Vou me dedicar a uma sequência de 5 frases. Depois eu vou me dedicar a mais 3 frases. E você vai indo assim. E isso vai entrando, fazendo os links, amadurecendo isso na sua cabeça, né? Então, quando você viu que está saindo diferente, você reescreve. A partir do momento em que você vê que começou a sair aquela frase várias vezes da mesma maneira, você deixa o post-it daquela frase ali, não precisa mais mudar, né? E já sabe que provavelmente seu cérebro já aprendeu esse caminho e vai conseguir fazer esse caminho, acionar esse caminho basicamente da mesma maneira mais vezes, tá? Então aí você tem um caminho mental sólido, certo? Que precisa de repetição. Então a gente vai ver aí, a gente vai avançando ali. A gente nunca deixa um trecho para lá e começa um outro trecho. Então assim, você sempre vai fazer do começo até o trecho que você já conseguiu chegar, tá? Por quê? Porque isso acontece, isso vai linkando um no outro e vai criando memória mesmo, ativando essa memória. Quanto mais contato com aquele conteúdo mais vezes, mais fácil vai ser você ficar acionando ele sem nem pensar, tá bom? E aí a gente vai para fazer esse processo trecho a trecho até o fim. Kátia, mas é um conteúdo de 40 minutos. É um conteúdo de 40 minutos. É um conteúdo que você vai ter que ser muito forte. Você não vai ter, não dá para não passar uma firmeza na sua voz, no seu conteúdo, né? Então precisa ter uma assertividade ali. Se você não está ainda tão acostumado com esse conteúdo, fica mais difícil. Quando a gente olha, por exemplo, esses meninos, né, que fazem a fórmula, o Érico, todos os outros que estão ali com ele, aquilo sai muito naturalmente. Você acha que, nossa, esse cara fala bem. Cara, ele ensaiou um monte de vezes até chegar ali. Entende? Ele não fala isso. Mas ele saiu um monte de vezes e um monte de gente falando.
Porque a gente acha também que, eu estou ensaiando aqui na minha cabeça. A gente viu lá, pensar palavras é um outro circuito. Então não ajuda a gente, tá? Quando a gente vê, por exemplo, eu trabalhei com reportagem, a gente via os repórteres falando o texto, mesmo que baixinho, antes de entrar no ar, um ao vivo, por exemplo. Então, esse é o melhor processo, aquele que a gente sabe que vai sair mais ajustado no final. Se você, por exemplo, passa a emoção no seu tom de voz, como é que você vai ensaiar dentro da sua cabeça? O tom de voz você não está ensaiando. Você não está ensaiando a ênfase que você vai dar numa palavra ou na outra. Então, esse processo aqui que a gente está falando é bem sólido. Você já imaginou um ator que ele está só passando ali na cabeça dele o texto e ele chega lá e vai fazer uma mega interpretação? Não é assim, tá, gente? Não é assim. E aí a gente vai para quê? Quantas sessões eu preciso? Óbvio que tudo depende do tamanho do seu conteúdo. A gente está falando aqui de uma live de quase 1 hora. Né? Ela pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente não está falando de decorar palavra a palavra. A gente está falando a gente vai seguir o fluxo, a gente vai criar e seguir um fluxo mental desse assunto na sua cabeça. E, claro, ele tem sim uma temporalidade ali, ele não pode ficar chato demais, não pode ficar longo demais. E por isso a gente está gravando, que isso vai ajudar a gente com isso. Tá? Quanto tempo, Kátia? Eu tenho uma vida super corrida, não vou conseguir me dedicar muitas horas a isso. Então, assim, quando a gente vai para uma frequência light, a gente demora em média aí 15, 16 dias, tá? Ensaiando ali 1 hora por dia, 20 minutos por trecho, por exemplo, tá? Então, eu tenho 1 hora, eu vou pegar 1 hora e eu vou fazer esse caminho. Vocês vão ver que é cansativo. Então, entre uma passada, né? A gente dá uma passada. Entre uma passada e outra, bebe uma água, toma um café, dá uma volta, e 5 minutinhos e retoma, tá? Não tenta fazer muitas e muitas vezes na sequência, porque a gente vai ficando meio. O cérebro vai trabalhando muito, 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 a gente vai ficando muito cansado. Então, pensa que você vai ter ali 1 hora, 3 sessões de 20 minutos, mais ou menos. Quando a gente vai, a tripa, né, que eu brinco, mas assim, os trechos vão ficando maiores, obviamente isso vai mudando, tá? Mas tentar por sessão, por exemplo, a gente fazer uma passadinha por dia, tá? Pelo menos uma aí avançando, tá? 1 horinha e tal. O que eu chamo de frequência light é isso. Uma vez por dia a gente vai fazer uma sessão de 1 hora e meia, 2 horas, e nesse esquema de, né, para um pouquinho, volta, tal coisa, incluído nessas 2 horas, tá? E a gente vai levar aí 16, 17 dias. Sempre contando que no final a gente vai fazer um ensaio geral. E se você acabar esse processo, ainda faltar, sei lá, uma semana para a live ou para uma apresentação que você vai fazer, tem que ensaiar uma vez por dia, pelo menos, tá? Fast. Eu preciso estar com isso na ponta da língua daqui a 10 dias. Então a gente vai acelerar, vai fazer em 7 dias. E em 7 dias eu vou fazer 2 vezes por dia. Kátia, eu sou executivo, tem que ser super fast e eu não tenho tempo para fazer isso durante a semana. Então a gente vai tirar um final de semana e a gente vai dedicar aquele final de semana a isso. Não recomendo. É super cansativo, tá? Você tem que estar muito, muito empenhado naquela venda que você vai fazer, aquele discurso que você vai fazer, né? Tem que ser gostoso, né? Porque chega lá, você não pode falar assim, poxa, gente, passei a semana inteira ensaiando, né? Não pode passar essa vibe. Tem que passar uma vibe muito, né, muito forte. Então, assim, eu não recomendo. Mas eu já fiz várias vezes, funciona. E às vezes é melhor, tem gente que prefere, tá? E aí a gente vai fazer 2 sessões por dia,
de mais ou menos, a gente reserva 4 horas para cada uma, são 8 horas de ensaio. No fim, a gente consegue fazer umas 3 horas e meia cada sessão dessa. Mas, dependendo do conteúdo, a gente tem que reservar isso. 4 horas de manhã, almoça, dá uma descansada e volta lá para as 2h30 da tarde, vai até 6h30, por aí, tá? Tem um acelerador, gente, que eu tô sem exemplo aqui, mas depois eu mostro para vocês. Que são, eu já citei aqui agora, são aquelas fichinhas de apresentador. Então, o que, que a gente faz? A gente pega esses post-its que a gente fez, a gente replica em fichinhas de apresentador que a gente pode levar para tudo que é lugar. Vocês viram ali, quando a gente põe na parede, deixa um canto da casa e vai ficar com isso a semana toda. Ali vocês veem que tem um papel craft. Vou até voltar aqui, ó. Ali tem um papel craft, por quê? Porque quando você põe no papel craft, você também pode enrolar o papel craft do jeito que tá e levar para outro lugar, para outro cômodo, enfim, para casa. Ah, eu vou para casa de campo no final de semana, você enrola e você pode ensaiar lá, tá? Vou pro hotel, enrola e pode ensaiar lá. Mas essas fichinhas, eu que depois eu mostro para vocês, elas têm elas ajudam a gente no trânsito. Às vezes você tá num plantão, tá sem fazer nada, você tá com a fichinha ali repassando. Aí, claro, você não precisa ficar repassando alto pro colega do lado, não é isso. Mas também você pode passar baixinho, falar bem baixinho, já ajuda, já destrava ali, já aciona esses links mentais ali que a gente tem. Tá? Então pensa nisso como uma muletinha que você pode, peguei um Uber, dou uma olhadinha num trechinho. E isso ajuda também bastante, tá? Esses dois processos, gente, quem fez isso e levou a sério, fez isso até o final, alcançou os resultados que colocou. Né? Eu sempre digo, mesmo que seja, não é o caso aqui da gente, né? A gente aqui está numa live, que a gente sabe o que a gente quer no final, a gente vai fazer uma oferta no final. Mas a gente às vezes vai fazer uma apresentação e a gente fala assim: eu vou apresentar aqui. Tá, mas o que você quer com essa apresentação? E é isso que a gente sempre põe um objetivo, que é para a gente entender que todo esse empenho dessa comunicação que a gente está fazendo aqui, ela tem um resultado no final. A gente vê que a gente alcançou. E aí fica mais fácil fazer esse processo de novo. Claro que vocês vão vender esse produto várias vezes, né? E aí o que acontece? A gente vai memorizando esses bloquinhos. Fica muito mais fácil da segunda, da terceira live que vocês vão fazer, que é mais ou menos igual. Nunca é 100% igual. Mas quando você precisa buscar aquelas referências, aqueles blocos, aquelas emoções, interpretar e tal, a gente já consegue acionar mais fácil. Né? Essa aula que eu estou dando aqui para vocês, já dei tantas vezes que eu montei esse PowerPoint em um segundinho, em 1 hora, e agora estou falando aqui para vocês um pouco de improviso, obviamente, mas assim, sem pensar na ordem, eu já tenho isso na minha cabeça. Eu posso dar essa aula a qualquer momento, em qualquer lugar, certo? E eu já, claro, posso variar o call to action dela para um lado para o outro. Então, gente, só para incentivar vocês, ó, é isso. Disciplina é o que traz resultado. O que vai trazer resultado na live? Não é só um script muito vendedor. É a performance de vocês nesse script. Tem que ter convicção, não pode passar dúvida, não pode passar uma voz que está ali meio insegura, tremendo. Então, se a gente trabalha isso antes, mesmo que a gente tenha esse tempinho que a gente tem que fazer desse esforço, a gente vai chegar na hora de gravar ou de fazer ao vivo com muito mais certeza de que a gente vai alcançar o resultado que a gente quer. Quem estiver ali na sala, a gente vai conseguir aproveitar ao máximo a atenção daquela pessoa e a disponibilidade ali mental daquela pessoa de estar ali com a gente. Então, posso fazer diferente? Podem fazer. Se vocês tiverem outra técnica, essa aqui é só uma contribuição que nem faz parte do nosso pacote efetivamente, mas que, como eu quero que vocês vendam muito, eu achei que eu tinha que
compartilhar aqui com vocês, tá bom? Beijo!